Fala galera, começou aqui mais um Sem Macete, aquele podcast que a gente fala de videogame na malandragem, mas sem trapacear. O episódio de hoje é clássico. Por que eu falo clássico? Porque eu quero falar das nossas experiências memoráveis no fliperama. Aquela fichinha que você pedia, dá mais uma ficha, quando você ficava boladaço, que você acabava de jogar ali o Street Fighter, vinha um doido, botava outra ficha contra você, você ficava bolado, estava aprendendo a jogar ainda. Vamos falar dessas experiências. Meu amigo Vitor Brown, como você tá, meu amigo? Boa noite. Tranquilaço, experiência irada estar falando de fliperama com vocês aí, um assunto que tá bastante esquecido já pela maioria dos gamers atuais, mais novos, né, da galera mais nova. Mas vamos lá, vamos falar de flipper aí, que começa tudo no flipper sempre. Só aí. E aí, Luizinho, qual a sua experiência no... Como é? Primeiro você tá bem, né? Depois você fala de flipper aí. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado por perguntar, Bruno. Eu tô bem. A minha experiência com fliperama é simples. É uma música de uma grande banda de Niterói, o Oliver. Pronto, resolvido. Boa, rapaz. Vai ter que desenvolver isso depois. Né? Há sempre um tempo e um lugar para tudo acontecer. Eu que tinha tanto pra dizer, mas ninguém estava lá pra ouvir. Tremenda música. Altas melodias, poesia boa, cara. Essa banda era boa, hein? Muito boa. A gente só queria ter um bolso cheio de moedas e o meu velho Walkman, né? E agora a galera reclama de ouvir música no Spotify. Tinha que gravar busquem. É complicado. Mas essa mudança tecnológica também impactou o fliperama. Mas antes de tudo, eu quero saber como meu amigo Felipe Lima está. Opa, tudo em ordem, tudo bem. Seguimos em casa, né, meu amigo? É tempo difícil. Mas vamos lá. Seguimos na mesma, né, meu camarada? Na mesma. Entendi. Cara, fliperama, né? A gente fala de fliperama, eu sempre penso enquanto eu economizava na escola para poder jogar uma partidinha. Até que eu fiz a transição para as locadoras, né, cara? Que você pagava, sei lá, R$2 e ficava 1 hora. Mas até então, eu mais assistia do que jogava fliperama. Porque era caro e, tinha uma galera num ambiente hostil, geralmente. A fliperama de shopping era caro pra caramba, tipo 5 conto, uma ficha, cara. Irmão, tu não tem ideia do que 5 conto comprava, tá maluco. Não tinha jeito. R$5 era $5. Você pensa assim, você paga $5 na porra da ficha? Você não paga, cara. Pronto. Uma coxinha e um suco já foi 50 centavos, cara. Não, na época... Com R$5 você comprava 10. Imagina, 10. No flipper comum era mais, cara. A ficha era 25 centavos, 50 centavos. O flipper era mais caro mesmo. E é claro que a gente vai falar da economia do país na época, que foi melhorando. O real, apesar de estar baixo, o poder de compra do brasileiro era uma merda. Então, tem várias situações que envolvem o videogame que fazia com que a gente sonhasse e ficasse ali horas no fliperama, jogava umazinha, esperava, economizava dinheiro do lanche, jogava outra, saía da escola, sempre passava. Eu saía da escola, sempre tinha um fliperama, mas eu gostava muito do fliperama do Crush USA, eu sempre lembro que cara, o Crush USA era básico de shopping, né? Sempre tinha. E eu me lembro quando Daytona USA também. Eu me lembro, cara, mais de 100 vezes, com certeza, eu já sentei ali para não jogar. Pra ficar mexendo no volante, mexendo... olhando, ficha era um roubo, né? Exatamente. A ficha era um roubo. Se você não fizesse no tempo certinho, você não ganhava o respawn de tempo, né? Você não tinha o checkpoint. Tinha o checkpoint, assim, exatamente. Era muito difícil fazer, 4 checkpoints seguidos, assim. Então, com 2 minutos de corrida, você parava de jogar, né? Tinha que jogar muito, cara, pra conseguir fazer isso. Aí eu sempre escolhi a fase mais fácil e tal. Mas fala aí, Vitão. Não, cara, só pra começar falando de um pegando já um ponto aí que você
você tocou é o seguinte, o fliperama ele representava, na época, né, a gente está falando aí até final dos anos 90, ainda era bem forte, de 2000 para frente ainda existia fliperama, mas já começa a ficar um pouco mais fraco. E a economia do país se refletia muito no fliperama, porque você tinha desde o fliperama de shopping, que era esse que a gente está falando, e qual era a questão do fliperama do shopping? Era onde saíam jogos novos. Então, quais eram os jogos que eu ia jogar no shopping, que eu tinha que juntar mais dinheiro? Art of Fighting 1 e 2, Samurai Showdown, World Heroes, era um jogo que não achava em lugar nenhum, tinha aqui pro flipper do Tremendo shopping. jogo, cara. Tremendo jogo. Fatal Fury, e fora os simuladores, né? Como a gente estava falando do Cruiser USA, tinha aquele clássico jogo de skate, cara, que começava com Pennywise. Aliás, escutem Pennywise aí, quem não conhece. Wanna Be Nice, era a música. Então, você tinha esse tipo de fliperama que tinha fichas mais caras e os fliperamas de bar mesmo, de botequim, ou de locadora. Muitas locadoras tinham fliperamas também. No caso do meu bairro, tinha a locadora e o fliperama do lado. Então era aquele fliperama estilo Stranger Things mesmo, entendeu? Escuro pra caralho, porradaria direto, a selva. Qualquer hora vinha um monstro e pegava no teu pescoço, né? A selva, mano. Eu era sinistro. E aquele aroma, né? De homem suado depois da escola. Aquela adolescência. Merda, porra, podre, mano. E você, pra conseguir jogar ali na moral, você tinha que, primeiro, conseguir jogar bem os jogos, segundo, ganhar o respeito da galera, que a galera não te tirar da máquina, né? E realmente era algo muito comum, principalmente jogos de luta, né? Que você começasse o teu jogo, você tá lá tranquilo, escolheu o Fei Long, tá ali no Super Street Fighter ali, jogando, vem alguém, here comes a new challenge, e aí, meu irmão, já era. O maluco lançava ali o Ryu e Ken, às vezes tinha alguns que sabiam o macete do Akuma já na época, entrava na porrada, perdia seu dinheiro, ia pra casa tristão. Mas no início, qual era a grande questão pra mim? O arcade, ele tinha os gráficos eram absurdos, a trilha sonora era absurda, era tudo muito diferente da experiência que você tinha no 8-bit, ou no Atari, por exemplo, ou no Odyssey, né? Então, assim, é óbvio que a experiência de jogar em casa era muito grande, cara. Se chegar num fliperama e jogar Final Fight, jogar Capitão Comando, entendeu? Você via aquele tipo de gráfico lá e como o jogo se desenrolava, né? E você tinha Tartaruga Ninja, cara, 2, foi um dos jogos que eu mais joguei, era difícil demais. O que eu gostava muito nessa pegada é Sunset Riders, caralho. Sunset Riders era abissal, cara, o jogo era demais, cara, demais. Jogava com o Cormano, com o mexicano. E o jogo era muito difícil, entendeu? O jogo, era ele e o Steve, né? Os caras que usavam a 12, né, meu irmão? A bereta ali da época do Velho Oeste ali. Mas o que acontece? Você tinha essa experiência no fliperama. Em casa, os jogos não tinham a mesma qualidade, então, de gráfico que a gente está falando. Era anos-luz. Então, até que chegasse a época em que a galera começou a jogar único exclusivamente videogame nas locadoras, e aí dava para jogar um Neo Geo, que vinha já com um gráfico absurdo e tal, mais parecido com arcade. O fliperama foi durante muito tempo a salvação de quem não tinha, a grana ali, o capital para chegar no fim do ano e bancar um PlayStation, um Super Nintendo até na época, sacou, tipo. Então acho que pro brasileiro iniciou aí. Muita gente, né, no videogame, né? Sim. Por causa disso. Certamente. E pra mim o que marcou muito foram os jogos de luta, cara. Sim, jogos de luta pra mim foram o que eu mais joguei, sobretudo Street Fighter. Era realmente. Eu gostava do beat'em up também, de Double Dragon até Cadillac Double Dragon, que é o que continua até hoje aí.
Mas Street Fighter e Mortal Kombat era realmente os principais jogos ali. E quando Cara, a você ficava experiência... bom era... Desculpa te interromper, mas falando em Mortal Kombat, cara, a experiência minha com Mortal Kombat, no Flipper, não sei, eu acho que o controle arcade, Fight Stick, né, a galera chama, em Mortal Kombat eu não me dou muito bem, não. Eu prefiro Pô, a primeira vez que eu vi Mortal Kombat foi no fliperama. E aí eu vi aqueles gráficos que eram de pessoas, né? Foda pra Meu Deus, caraca, o maluco tirando o coração do outro, a pessoa, você controla a pessoa. Cara, aquilo ali no início de 90 explodia a cabeça de criança, né? Quem tinha um Master System jogando Alex Kidd era complicado ver aquilo ali. Com certeza, com certeza. Mas é aquela velha discussão de se fliperama, videogame, pô, a criança fica violenta e tal. Eu joguei essa porra toda aí. Eu arranquei o coração de uma porrada de gente na rua. Qualquer pessoa que eu via na rua ficava puta, cuspia fogo, adorava cuspir fogo nos outros. Tranquilo. Mas vocês, cara, essa questão da violência é interessante a gente falar, porque realmente não tem nada a ver. Não, a gente... Assim, tô zoando, mas é um assunto sério, né? Sim, porque, caramba... A gente levanta essa pauta em outro porque, cara, vem de antes, né? Vem da questão do código dos quadrinhos também, que o psicólogo analisou, que os quadrinhos promoviam violência, é algo bem complicado. Sim, do Parental Advisory. Realmente tinha isso. Mas, pô, eu queria saber aí, eu joguei muito fliperama, cara. Joguei muito mesmo, assim, porque... Eu tive o Atari, depois tive o Dynavision, mas entre o Dynavision e o Super Nintendo teve um espaço de tempo grande aí. E no bairro em que eu cresci, a gente tinha uma cultura muito forte de fliperama. Então, tinha vários fliperamas de bar, né? E eu vivia juntando dinheiro da merenda, o que sobrava do troco, e ia pro fliperama. Às vezes ia comprar pão às 6 da tarde e voltava às 9 da noite. Porra. Entrava na porrada, era isso. Porque a galera hoje em dia não tá ligado, Vitão. Pô, você saía, você não tinha telefone, não tinha nada, cara. Se você não voltasse na hora certa, seu pai achava que você tinha sido abduzido, sequestrado, passou um carro, cara. A Kombi preta te levou, a mulher do saco, o ET, o chupacabra, qualquer porra dessa, mas você tinha desfalecido. Hoje em dia não, cara. Então tem isso. Eu acho maneiro. O que eu acho legal desse lance do fliperama é essa cultura que criou, né, meio que uma cultura de gueto, assim, uma cultura de gangue, assim, da galera que frequentava o fliperama, se conhecia ali no fliperama, e é um ambiente totalmente impróprio pra criança, né, velho? Você tá ali no botequim, tipo, é a criança, a maioria dos que eu conhecia, né, tem casa de fliperama mesmo, mas, assim, os que eu tive acesso, quando eu era criança, era botequim, assim, tanto que... não era uma coisa que minha mãe achava legal, eu ficar no botequim lá pra jogar videogames. Eu joguei pouco, na verdade, assim. Hoje a gente nós que somos frequentadores de botequim, sabemos o tipo de gente que vai lá. Isso não era um ambiente pra molecada ficar, né, mano? Olha os elementos que estão aqui. Eu não aconselho criança nenhuma a ir num botequim com esses 4 representantes aí, cara. Se vê, atravessa a rua e vai embora. Assim, no fundo não foi um problema grande, né? Todo mundo aqui é um adulto quase inteiramente funcional, né? Poucos problemas psicológicos, mas... Não, mas sim, mas é isso aí, né? Você pensar assim, como é que Mas, enfim, é toda uma lógica diferente dos anos 90, né? Também as coisas funcionavam. Eu acho que isso aí que você falou, René, né? Depois eu fui morar numa cidade pequena, então aí já era diferente mesmo, já tinha pouco. Tinha uma casa de flipper na cidade inteira, que era, jogo antigo, não tinha shopping, não ia em shopping jogar videogame, nunca fiz isso, de ir no shopping jogar videogame, porque não tinha. Era longe quando eu morava no Rio, depois quando fui pro interior não tinha shopping. Então, não tive esse tipo de experiência com o fliperama, assim, era diferente. Para mim, quando eu rolava, era um acontecimento, e aí eu não tinha nem a habilidade ali necessária para ser aceita
pelo gueto ali do fliperama. Pelas gangues, né? Pelas gangues. Aí eu gostava jogava um pouco de jogo de corrida, que era maneiro, né? Você poder jogar com o volante, com a marcha, né? Era uma coisa que você, pra criança está muito distante, né? Era rápido, mas era legal, né? Porque era questão de se sentir dirigindo, né? Tinha um das motos também, que você meio que inclinava pros lados, assim. De rolava de moto, esses eram bem legais. Isso era bem legal. Cara, tinha um de futebol. Olha só, tinha uma bola. Super Sidekicks. Tinha a bola que você chutava ela. E aí esse é depois. Ele interpretava no jogo, né? E, porra, era só ir pra rua e jogar um... era o que eu fazia. Você tinha uma... Eu acho que o Flipper, ele tem... Assim, é um assunto muito legal de ser tratado com quem jogou, porque ele obrigava você a ter uma interação social que as crianças hoje não têm também. Você ia para o fliperama e você lidava com crianças de todas as classes sociais. Então, e ali você, era como o Bellini falou, você ia entrando para as gangues, para um estilo meio de batalha mesmo, entendeu? Se você fosse um bom jogador, não importava, meu irmão. Chegava lá, ia jogar, a galera ia esperar você jogar, ou se o cara achasse que era tão bom quanto você, ele ia disputar contigo. Mas isso demorava e você tinha pouco tempo para ficar bom no jogo. Galera, deixa eu falar um negócio pra cada. Eu sempre esqueço, se eu não falar agora, eu vou ficar puto. Fala, meu irmão, tem tudo a ver. Quem puder, assista o anime que tá no Netflix chamado High Score Girl, que conta a história de High Score Girl. Duas crianças, assim, depois vão ficando adolescentes, né? E depois, eventualmente, adultos, que eles se conhecem jogando videogame nos flippers, né? A realidade é um pouco parecida, mas você tem que dar um desconto, porque é no Japão, né? A tecnologia lá chegava mais rápido. Mas também tinha alguns fliperamas de submundo, e aí a primeira temporada é sensacional, que você vê a evolução dos jogos. Street Fighter 2, Street Fighter Champion Edition, aí depois chega Dark Tower, The King of Fighters, e ele sempre, Final Fight, que ele joga em casa também, mostra a diferença, né? Final mostra Fight, mostra os consoles. você podia também jogar para 2, no Super Nintendo você só podia jogar para 1, no caso Final Fight 1, né? Então é um desenho para quem curte fliperama, para quem curte jogo de luta, sensacional. Pô, se vocês começarem a ver hoje, vocês não dormem, então se tiver que trabalhar, não assista hoje não, deixa para amanhã. Volta ao assunto aí, desculpa se interromper, eu sempre acabo o programa, eu lembro dessa merda e não falei. E a grande graça desse anime é justamente ver a evolução do arcade, dos videogames, né? Se eu não me engano, começa em 90 ou 91, e aí vai indo, né? É bem legal. Mas, pô, queria saber vocês aí, qual era o jogo de fliperama que marcou aí pra vocês jogaram aí, perderam grana aí jogando? No melhor clima de fliperama, eu senti que Vitor colocou a ficha, Here Comes a New Challenger, bateu o host e virou host. Segue no fliperama. Tomei. Cara, eu sabia que seria uma coisa compartilhada, cara, porque o cara aqui sempre falou com muita paixão do assunto, cara. Quando eu falo do assunto, eu chego a ficar triste, porque, cara, eu queria jogar, eu passava o dia inteiro lá e jogava uma vezinha, 10 minutinhos, 5 minutinhos. Aí quando lançou The King of Fighters, eu fiquei mais feliz, porque era praticamente 3 rounds, né, que você tinha que perder. Sim. O outro você pedia só 2. E tinha a possibilidade de jogar com mais personagens, era uma experimentação nova, era muito legal. Então, cara, foi uma experiência, assim, um momento que eu tava mais sem grana de todos, né? Você tá saindo, assim, de um pós-Collor. A galera acha que os anos... Galera, por favor, vá pesquisar nos anos 90. Foi muito pica. Pesquisa. Uma pica não agradável, né? Pra quem gosta de pica, foi muita xota. Pra quem gosta de xota, foi muita pica. Então... porque às vezes a pessoa, quero. Quero. Não, cara, foi ruim. Caralho, faz muito sentido o que você diz. É uma boa colocação. Mas aí, vai lá, Luizinho. Cara, a minha experiência com fliperama é um pouco parecida com a de Bellini. Eu nasci no Rio, mas eu me mudei com 4, 5 anos. Eu fui para Belém.
E assim, não tinha, pelo menos aonde eu morava, essa cultura de fliperama de bar. Isso foi algo que eu vim conhecer depois, já ali no início dos anos 2000, quando eu me mudei para Fortaleza. Em Belém, cara, isso não quer dizer que eu não tenha encontrado com fliperamas, né? A minha primeira memória com fliperama é rodoviária, ou rodoviária ou uma sorveteria que tinha a uns 300, 400 metros assim, da minha casa, que de vez em quando no final de semana a gente dava um pulo lá para tomar um sorvete. E aí foram 2 jogos, os Simpsons, que era demais, porque davam para jogar 4 pessoas ao mesmo tempo. Até então eu já jogava Master System, Phantom, e aí quando eu vi aquilo ali eu achei sensacional. A gente sempre fala dessa parada, né, de jogar 2, jogar 4, sempre. O multiplayer, cara, o multiplayer presencial é uma parada muito maneira, e esse é o lance do fliperama, que talvez fosse muito maneiro, a questão da competitividade, de você estar envolto num círculo social, inevitavelmente com algumas pessoas de não tão... De não boa índole, né, cara? A zoeira também, né, cara? A zoeira é muito bom, ganhar e zoar é ótimo, perder e ser zoado não é tanto, mas você tem que aguentar. Quem zoa tem que saber ser zoado. Certeza. E aí, esse jogo, assim, também tinha outra coisa, que até ali o Play 1, né, até o 32-bit, o arcade sempre era visualmente muito mais avançado do que os consoles, né? Do que os videogames. Sonoramente também. Também. Tecnicamente falando, eles eram melhores. E aí você, criança com o Master System, passa na frente ali e vê o Simpson, Cadillac Dinossauro, você fica, nossa, cara. Simpsons era demais. E a outra... São os 2 jogos que eu lembro. O outro foi o Street Fighter com 500 Hadouken na tela. Que eu já jogava Street Fighter. O famoso Street Fighter rodoviário. O famoso Street Fighter rodoviário. Inclusive, eu jogava com o Balrog, mano. A cada soco que ele dava, saíam 5 Hadouken, mano. Enchia a tela, tá ligado? Tipo, pô. Aí eu chegava pra jogar e galera, cara, o cara botou o Balrog, meu irmão. Pô, espera aí. Aí tinha aquele 2 segundos pra trás, 2 pra frente, meu irmão, soco. Pô, saiu um socão com vários Hadouken. Fala aí, continua aí, Luizinho. E aí me chamava muita atenção, né? Porque mesmo tendo um Master System, eu já jogava Super Nintendo na época, porque lá no meu bairro tinha uma cultura forte de casas que eram locadoras, né? E na verdade a gente chamava de locadora, mas não era locadora. Como é que funcionava? A casa pegava no final de semana, colocava 4, 5 TVs, e aí colocava os videogames, normalmente Super Nintendo, que depois evoluiu pro Play 1, Saturn. E aí, cara, a hora para você jogar nessas casas era R$1 a hora. Então, tipo, entre gastar R$1 para jogar 1 hora e gastar 50 centavos para ir num fliperama que às vezes nem era tão próximo lá de casa, como eu falei, em Belém não era tão... Até tinha esse da sorveteria. E aí você jogava... Os níveis normalmente eram um pouco mais difíceis, ou o jogo estava no normal, ou o jogo estava no hard, né? E aí, você colocava ficha, às vezes não passava da primeira fase, eu ficava um pouco frustrado, né? Então eu queria jogar mais, eu sempre curti zerar os jogos, né? Avançar, e não, tipo... Assim, eu nunca fui muito fã de jogo de luta. Até na década de 90 eu joguei mais por causa de Street Fighter, Mortal Kombat, e nesses jogos eu até era bom. Mas qualquer outro, King of Fighters, assim, eu era... Meu Deus, eu lia quadrinho, gostava muito de herói, e aí quando saiu Marvel vs Capcom, essas coisas, eu ia lá tentar jogar... X-Men vs Street Fighter. Eu ia lá tentar jogar, todos esses, né, na verdade. Eu ia lá tentar jogar porque me chamava muita atenção, mas aí o maluco pegava o Wolverine e me encostava no canto da tela e não dava 10 segundos comigo brincando, cara. Te enfiava, claro. Largava. Eu, por exemplo, não dava chance pra novato, não. Eu chegava lá pra jogar, via que não sabia, não, safado. Não, mas... Sacanagem. Mas assim, aí não... Me chamava atenção tecnicamente, shopping eu não jogava, era muito caro, mas assim, passeava em todas as... Ficava fingindo que estava jogando, né? Esperando, cara, eu tinha sempre na minha cabeça, tem umas paradas que eu sempre falo, que eu imaginava, tipo, tô num show e o cara quebra a mão e eu subo e toco a música da banda que eu gosto, né? A outra era estar andando no fliperama e alguém ter deixado uma ficha lá de bobeira com o jogo aberto. Então eu sempre saía passando assim, tentando jogar. Acontecia. Olha, comigo não. Comigo não aconteceu.
Porque... Depois eu vou explicar o porquê. Vai lá, continue. E aí foi isso, assim, em Belém, mas eu tive meu primeiro contato com Mortal Kombat, tive contato com aqueles Virtual Cop, né, de tiro, Sim. que eu achava demais. Agora, já em Fortaleza, logo que eu me mudei, a casa onde eu morava tinha um boteco na frente. E aí lá tinha Metal Slug e King of Fighters, né? King of Fighters eu nunca fui muito fã, mas o Metal Slug aí era tipo 20 centavos a ficha, era barato, né? Porque já estava um pouco mais caro a hora nas locadoras. E aí era um ambiente mais assim, era meio boteco e tal, porra, tinha uma molecada misturada com adulto, e aí, porra, nego falando besteira pra caralho e tal. Mas assim, nunca Nada que não desse pra sobreviver, né, meu irmão? não. Corria bem. Se desse merda, eu corria. Mas a minha experiência com o fliperama é muito limitada. Eu sempre fui um maluco que preferia mais as locadoras, assim, porque eu achava mais... mesmo que não fosse para jogar um jogo tão avançado, porque enquanto eu estava jogando International Superstar Soccer na locadora a R$1 no Super Nintendo, a 50 centavos tinha um Tekken 4, né? No Flipper. Mas me chamava atenção, era muito bonito, mas eu preferia jogar por mais tempo. Não, é interessante, cara. Porque tem a questão do desafio também. Esse era um grande lance do Flip. Esse bagulho que você falou de deixar ficha acontecia bastante em alguns jogos em que você já sabia que você não ia conseguir zerado. Tipo, cheguei na penúltima fase do Final Fight, tô com uma vida só. Pode largar que tu não precisa de 2 vidas pra zerar, entendeu? E aí tinha uma galera que largava, cara. Largava o jogo por trás. Sunset Riders, isso rolava. Tinha o Knights of the Round, cara. Lembra desse jogo? Que era do Rei Arthur e tal. Era bem parecido também. Tinham alguns jogos que eram assim. Então, eu quero saber aqui, na opinião de vocês, o que levou à morte. Eu sei mais ou menos, né? Mas eu quero, cada um de vocês, a morte do fliperama. Porque, para mim, minha última experiência com o fliperama, eu busquei na memória aqui, não foi há muito tempo atrás, não. Eu fui em São Francisco, ali tem um lugar de jogar sinuca, eu esqueci o nome, The Best. The Best. E lá tem alguns fliperamas. Faz tempo sim, bro. Faz tempo sim. Faz tempo, mas não faz 30 anos, pô. Faz só 8, cara. Caralho, exatamente. O tempo passa rápido demais. Passa rápido. Agora eu sei. Então, essa é outra música. Mas tudo bem. Mas voltando. Eu fui lá com os camaradas meus de madrugada, né? Jogar sinuca. Foi Léo, pô. Fiz batera dando extract, caralho. Outra galera lá do largo. E, porra, eu botei uma fichinha numa máquina lá. Acho que era Street Fighter, qualquer merda dessa. E joguei mais rapidinho também. E lá tinha os fliperamas, mas só que o ponto auge do lugar era sinuca. Eu acho que a galera botava um flipper ou outro, porque a galera tá de bobeira. E também o Vitor deve lembrar, lá no Caverna do Bim, tinha uma maquininha de flipper lá embaixo. Tinha duas. Depois ele tirou uma, mas tinham 2. Vamos falar assim desse não é desmonte, né? Cara, acontece, vou esperar o Bellini falar aí, que ele não falou do jogo, primeiro jogo que ele jogou, eu acho. Eu falei um pouco, né, de como foi pra mim a experiência. Só queria, então, que eu tava também lembrando aqui, eu queria destacar os jogos que pra mim marcaram de alguma forma, e aí eu vou tentar responder um pouquinho a pergunta do Vitor. É que, assim, pra mim fliperama, King of Fighter é a mesma coisa, assim. Falar fliperama é King of Fighter pra mim. Assim. Ficou muito marcado, era o jogo que eu acho que eu mais joguei no fliperama mesmo. E, então, assim, acho que até foi difícil pra mim jogar no videogame, assim. Eu tive um bloqueio meio um pouco grande, assim, de aceitar de jogar ele no videogame, porque era muito diferente a jogabilidade e tal. Mas o jogo que eu acho que eu fiquei mais impressionado, acho que também era mais novo, tinha um restaurante que tinha um fliperama lá que de vez em quando meus pais iam, né?
E aí eu podia jogar, mais ver do que jogar, mas eu achava o máximo, que era o Altered Beast. Não sei se vocês... Altered Beast foi que era o primeiro jogo do Mega Drive, né? Depois. É esse? Primeiro jogo do Mega Drive. É um dos primeiros, esse mesmo. Era o batia, virava. Mega Drive. E vai se transformando. Vai se transformando, Cara, esse jogo era sensacional. Cara. Jogaço, pra mim, sensacional. A maior lembrança que eu tenho, assim, de infância de fliperama era ver esse. Assim. Grande. E até hoje eu gosto desse jogo, de vez em quando eu jogo ele, só pela nostalgia, assim, que é um joguinho rápido de jogar. E o que eu acho pra mim foi o final do fliperama, o maior sinal de fim dos tempos do fliperama, foi quando inventaram aquelas máquinas de dar soco, botaram aquele negócio lá no espaço de fliperama. Fliperama passou a ser um espaço frequentado pelos bombados, que iam lá só pra dar soco, ver quanto forte o cara era pra dar soco pra mim. Essa foi a morte moral do fliperama. Não sei se foi a morte tecnológica, mas foi a morte moral, assim. Morreu na porrada, morreu de tomando soco. Não era uma coisa legal, não. Uma coisa legal de se ver. Eu vejo o seguinte, assim, pra mim, eu joguei, então, talvez tenha jogado mais uma geração anterior à geração que vocês jogaram, que foi de King of Fighters e Cadillac Dinossauro. E era uma época em que ainda tinha pinball também no flipper e tal, e a galera realmente ia pro fliperama, assim, mesmo quem tinha videogame ia pro fliperama jogar, justamente pelo desafio e tal, e de ser bom naquilo, né? Mas pra mim o que realmente mudou foi o início das Lan Houses, cara. Quando começou a onda do Counter-Strike, isso pra mim foi mais forte do que o início das locadoras colocarem o videogame e colocarem a hora. Por quê? Algo que o Luiz estava falando, que eu acho o seguinte, os jogadores que preferiam jogar 1 hora, agora ficar 1 hora esperando pra jogar o jogo, eu não tinha paciência, eu, por exemplo. Eu preferia ir pro flipper e jogar. Então, pra mim, a Lan House, sim. Aí juntava uma galerão, ia pra Lan House, a galera ficava o dia inteiro jogando lá e tudo mais. Começaram a abrir Lan House. Onde tinha fliperama, começou a se tornar Lan House. E, de repente, você vê hoje em dia uma ou outra máquina aí. Cadillac Dinossauro, geralmente, ou um King of Fighters 2000 e tanto já. Mas tem pouco e, pra mim, já há uma cultura aqui no Brasil. Acho difícil que ela volte, sacou? A não ser como algo tipo, meio cult, entendeu? Meio nostálgico, né, cara? Galera que compra, assim, pra ter. O pessoal hoje, exatamente isso que eu ia falar. Hoje é comum, os caras, tem diversas lojas que fazem um MDF, assim, fingindo que é um fliperama, né? Ou até meio fliperama, pra baratear. Colocam um Raspberry Pi, $10, programa ali uma porrada de emulador e aí você tem um fliperama em casa. Sim. Então, galera, vamos chegando às nossas considerações finais. Aqui que a gente falou das nossas experiências com o fliperama. Esse é um programa que merece falar muito mais, porque o fliperama teve muita importância, galera. A questão é que cada um aqui teve uma sensação, uma experiência diferente. Você sabe que a pegada do Sem Macete é trazer um pouco do contexto, da experiência, de como foi durante essas décadas a experiência com um determinado assunto. Então, nas considerações finais, vou passar o controle aí para a Luizinho, que acabou de falar. Vou devolver o controle para você, meu amigo. Valeu, Bruno. Então, para terminar aí, eu acho que o fim do fliperama, né, tecnicamente falando, é quando os consoles começam a se equiparar não tem mais aquela surpresa técnica quando você passa na frente de um fliperama, porque provavelmente você já viu isso num console de mesa, né? E pelo menos para mim foi aí, porque já estava um pouco mais velho, né? Já tinha o meu próprio dinheiro, mas não me interessava em colocar uma ficha num jogo que eu podia ir para casa e chamar os meus amigos e jogar tecnicamente até melhor do que o que tinha na máquina. Mas, Vitor Brown, fala aí, desculpa, meu amigo. Mas ainda é uma... Eu passei por uma experiência, um camarada meu comprou um fliperama desses dias. Maneiro. Que a gente conversou. Jogou eu e ele, assim, durante um tempo. Agora, sim, tem uma quantidade muito grande de jogo, e aí você
tipo, joga um Street Fighter, aí uma luta, aí beleza, vamos jogar outra. Aí fica meio que nessa tarde inteira, assim. Igual Netflix, né? Só vai só passando. Igual Netflix, exatamente. Então vou passar o controle para Brown aí, saber as considerações finais do meu grande xará. Cara, considerações finais, cara. Pô, pra mim é muito importante falar sobre fliperama quando se fala de videogame, entendeu? Eu acho que quase todo mundo que gosta de videogame teve algum contato com fliperama, mesmo que tenha sido pouco, né? E vejo a morte do fliperama como algo... Não vejo como algo bom, não. Acho ruim, sabe? Eu acho que o fliperama tinha exatamente essa como é que eu diria, essa importância para quem não estava capitalizado para comprar um videogame, né, cara? Então, muitas vezes, pô, quem é que vivia no fliperama? Pô, eu não tenho grana para comprar um Super Nintendo. O Super Nintendo era caro pra cacete até a metade dos anos 90. Era muito caro. O Mega Drive era um pouco mais acessível, mas não tinha tantos jogos que tinham nas plataformas de arcade e tal. Então, esse final do fliperama aí eu achei triste, mas é algo que, tecnologicamente falando, não teria como acontecer de forma diferente, né? Porque com acesso maior aos videogames, acesso maior aos computadores também, porque muita gente passou a jogar no computador, era algo que também não acontecia e começou a acontecer, né? Mas nem todo mundo jogava Prince of Persia no 386 lá, pô, entendeu? Era difícil de rodar. E pra mim é isso, cara. Legal pra caramba bater esse papo com vocês aí. Tamo junto. E é isso. Então, tudo nosso, meu amigo. Vou passar o controle aqui pro nosso camarada Bellini. Fala aí suas considerações finais. Rapidamente é isso, né? Acabou. Agora vai ser uma peça de nostalgia, né? Mais um. Voltou o disco, voltou o fliperama. Até bar chique aí. Tem um bar arrumado aqui perto de casa, coisa chique, coisa fina, que tem um fliperama lá também. A galera vai tomar uma cerveja e joga um fliperama casualmente, assim. É de graça, fica lá pro cara jogar. De graça? Pô, aí, legal, né, cara? Para Pô, você vai, chama a menina pra sair, toma uma cerveja, joga deixa um fliperama. ela no canto. Pô, na minha época... Depois você chama... Namora o fliperama. De discos. Namora o fliperama. Não, tem que chamar a menina pra jogar contigo, pô. Entendeu? Aí, pô, dali tu já começa o romance. Exato. Isso aí. Então, galera, foi um maior prazer bater esse papo com vocês. Talvez num dos nossos programas, então, vai depois da pandemia, que seja claro. Depois da pandemia, não, depois da vacina, que seja claro. Vai ser nesse bar, jogando fliperama, trocando umas ideias. A gente se reunindo, se alcoolizando, obviamente. E jogando um fliperamazinho com muita zoeira. Botando aquela ficha pro Here Comes a New Challenge. Again, again, again. Então é isso, minha galera. Um grande abraço. Até o próximo programa. Siga a gente nas redes sociais para ficar ligado com todas as novidades. Grande abraço. Valeu. Valeu.